Vasco encerra a preparação em Arequipa, mostrando que o time tem muito prestígio no futebol sul-americano. E olha, sobre escalação, é bem provável que Carille mantenha o time titular do Vasco contra a equipe do Melgar. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Também vou dar minha opinião, hein, sobre o que eu acho desse jogo. Então, depois dela, a tão famosa, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Vamos trazer as informações do Gigante da Colina, porque o Vasco está em Arequipa, onde enfrenta nesta quarta-feira a equipe do Melgar. E o Vasco treinou lá em Arequipa, o Vasco fez uma atividade em Arequipa, você está vendo aí Paulo Henrique, e muita gente quer saber, Léo, como esse time vai jogar? Até então, as informações que a gente tem que são poucas. O técnico Fábio Carille sabe que estava sendo observado ali, não quis dar tanta brecha para aquilo que vai ser escalado contra a equipe do Melgar, mas é bem provável, muito provável, que o Vasco esteja com aquela mesma escalação que enfrentou a equipe do Santos no meio da semana. É bem provável que o Vasco jogue com a mesma escalação, tendo aí o Paulo Henrique na lateral direita, o Léo Jardim no gol, João Vitor e Lemos, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Garré e Nuno com Verrete à frente. Esse é o provável time. Óbvio que alguns jogadores, pela questão de adaptação, devem ser analisados até o momento do jogo. Esse é o provável time, é o time que pode entrar em campo pelo Fábio Carille. Eu já falei aqui, já dei minha opinião, que se eu sou o Carille, eu não colocaria o Coutinho lá de primeira, até porque tem a questão da altitude e outras coisas que acabam sendo aí importantes no momento desse jogo. Mas é um jogo importante também para o Vasco. A gente está vendo agora há pouco, quem conseguiu assistir, o Cruzeiro, com seu elenco que foi muito elogiado, colocado entre os principais favoritos do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Unión, com um gol aos 48 minutos, praticamente no final do jogo. O Atlético, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, está empatando. Inclusive, vou olhar aqui em tempo real para falar para vocês, está 0-0 com o Cienciano. Pode ser que na hora que você assistir o vídeo, pode ter mudado o placar do jogo. Enfim, não é um campeonato fácil. Então, o Vasco está jogando aí suas fichas na Copa Sul-Americana. A gente não sabe como esses jogadores vão estar para o jogo contra a equipe do Corinthians, se o Vasco vai poupar alguém ou não, porque já tem Puerto Cabello no meio da semana, na terça-feira, pela Copa Sul-Americana, depois tem esporte no sábado, enfim, o Vasco vai ter uma sequência de jogos e o técnico Fábio Carille está mandando a campo o melhor que ele tem. Sobre o jogo do Melgar, muita gente nas lives que a gente faz em outras redes sociais, né, a gente tem uma live aí no TikTok no Quai às 10h20 da manhã, de segunda a sexta, que é onde a gente fala muito de futebol, muita gente fala: o Melgar é um time forte, é um time que está comandando o futebol peruano. Mas podemos deixar claro que o futebol peruano não é o melhor, não é o futebol mais vistoso, futebol que a gente sabe que vai render isso e aquilo. Então, a gente tem que ficar de olho também na postura do Vasco dentro de campo, que eu acho que essa é a mais importante para, se o Vasco quiser ganhar o jogo, o Vasco tem que jogar com qualidade e ir para cima da equipe do Melgar, lá em Arequipa. E aí o Vasco treinou lá, e aí eu já vou dar uma chamada aqui para vocês. Acesse censocruzmaltino.com.br para você colocar seu nome lá, para você mostrar que você é vascaíno. O Vasco está fazendo esse censo aí, que é importantíssimo, né? Eu já falei aqui diversas vezes que o Vasco tinha que fazer um trabalho desse. Já são mais de 28 mil pessoas, mas está pouco. censocruzmaltino.com.br. Acesse. E lá em Arequipa, o Vasco foi tietado. Você está vendo aí na tela algumas pessoas. Você tá vendo policial ali no meio, você tá vendo alguns fãs, tem brasileiro no meio também, tem a galera do Peru, enfim, uma galera dando uma moral aí ao Vasco, lá em Arequipa, após o treino de hoje. Você tá vendo jogadores todos aí sorridentes também, tem criança, tem todo mundo aí buscando estar junto com o Vasco. Então, mostrando que o Vasco é um clube que é reconhecido. O Vasco, quando chega em Arequipa, muita gente tirou foto, até Ryan tirou foto, tiraram foto com o Felipe Coutinho, com o Verrete. Então, o Vasco foi bem recebido lá em Arequipa.
Então, esperamos que essa recepção seja traduzida em gols contra a equipe do Melgar, porque é um time que busca muito correria, quer se impor, mas o Vasco tem mais qualidade no seu elenco. Então o Vasco tem condições sim de sair vencedor contra a equipe do Melgar. E falando aí sobre minha expectativa para esse jogo, sobre o que eu acho, eu acredito que o Vasco, se conseguir jogar bola, colocar a bola no chão, ser incisivo, ele vai conseguir sair com resultado positivo lá do Peru. É um jogo importante. Cada jogo fora de casa dentro da Sul-Americana, ele é muito importante para as pretensões. Dentro de casa, você tem que ganhar. Fora de casa, você tem que somar pontos. Ou empata, ou você ganha um jogo, você não pode perder. Então, o Vasco tem que sim buscar o resultado lá contra o Melgar. É um jogo importante. Do outro lado tem o Lanús contra o Puerto Cabello. Para não jogar pressão para o jogo lá de São Januário, e com pressão desnecessária de ter que ganhar o jogo de qualquer jeito, porque a gente sabe que mexe com o psicológico. Mas é um jogo importante e o Vasco tem sim condições de vencer a equipe do Melgar. E uma notícia que a galera da Atenção Vascaína falou agora há pouco, né, sobre renovação de Ryan, que está se encaminhando. Eu acho muito importante, porque é um jogador que, querendo ou não, é útil, apesar de não ter sido utilizado pelo Carille no último jogo aí. Mas é importante ver que o Vasco está buscando renovar aí com alguns jogadores. E reforços, muita gente me perguntou, cadê os reforços, Léo? Acho bem difícil trazer reforços. Até o Palácios, que estava sendo falado no Vasco, se machucou lá no Atlético, então esse não tem mais condições mesmo de vir nesse momento. O Borreiro, que é um jogador que está no Fortaleza, segundo eu soube, não teve proposta oficial do Vasco. Enfim, vamos esperar, né? Vamos aguardar. Acho que o Vasco hoje tem uma coisa que a gente não tinha no passado, né? Saiu o Paulinho, a gente não teve ninguém para poder ser o cara junto com o Paulinho. Hoje a gente tem Tietê, tem o Jair voltando. É, Antigamente a gente não tinha reposições. Hoje a gente já tem algumas reposições. Então, é importante ver que esse time do Vasco está evoluindo. Mas falta muita coisa ainda se o Vasco quiser pensar em coisas grandes dentro da temporada. E já te convido, às 18 horas desta quarta-feira, estaremos ao vivo fazendo o melhor pré-jogo, aquele que você já conhece. Eu conto com todos vocês. Estaremos ao vivo aqui, trazendo escalação, batendo papo, até 20 minutos antes do jogo. Depois do jogo, passou uns 30 minutos ali, 20 minutos, a gente entra ao vivo com o nosso pós-jogo. Então, teremos muita informação nesta quarta-feira. Teremos estreia do Vasco. Já quero que você deixe aqui nos comentários qual o seu placar, qual time você mandaria a campo. Deixe aqui nos comentários que eu quero ver. Eu gosto da participação de vocês, é importante. Já convido a você que chegou pela primeira vez a se inscrever, a deixar o seu like, a compartilhar o nosso vídeo. A você que já é membro, que está junto com a gente, muito obrigado pela moral. É sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. Até a próxima. Saudações vascaínas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela audiência. A gente volta em breve.